aqui. A Tassiane está rindo ali, Edu. Deixa eu dar um oi para a Tassiane, não dei um oi para ela, querida. Não, agora já começou, já estamos no ar, Cíntia Moscovici, já estamos no ar. Peço desculpas ao atraso, estamos com problemas técnicos, especialmente aqui na minha internet, de sorte que eu prometo falar muito pouco e deixar tudo com a estrela da noite. Não. Minha ex-aluna, Cíntia Moscovici, uma autora premiada, autora de um belo romance, de livros de contos, ganhou o prêmio Açorianos, ganhou o prêmio Jabuti, foi finalista do principal prêmio literário do Brasil, que era o prêmio Telecom, hoje eu acho que é Oceanos. E criou um tipo de literatura muito peculiar, que é muito raro, tem um estilo próprio, né? O escritor, às vezes, fica tateando a vida inteira em busca de um estilo, em busca de uma temática, e eu acho que isso a Cíntia conseguiu. Mas não estou aqui para fazer o elogio, todos vocês que estão nos assistindo já leram, já conhecem, se não leram, vão ler. E eu já vou começar de imediato, porque eu sei que a minha voz está muito ruim aí, está tudo mal aí. Eu vou te fazer uma pergunta e digamos, tu pode alongá-la, se quiser, um pouco na resposta. Tá bom, Sérgio. Como é que surgiu a leitora? Quer dizer, a tua família? Me conta um pouco da tua família, do colégio. Onde é que foi que a leitura te prendeu? Tá. Em primeiro lugar, deixa eu te agradecer, Sérgio, o convite. É um prazer muito grande estar aqui. E é uma honra, porque não é sempre que a gente tem o prazer de participar de um programa com um professor de gente, né? Claro, eu vou estar sempre um degrau atrás, porque tu foi meu professor. E eu sempre conto isso, mas tu foi uma das pessoas que influenciou a escolha da minha carreira. Muito embora meu pai quisesse te matar, porque ele dizia que eu não pagava correto para a filha dele fazer a faculdade de letras. Virar escritora. Não, eu virei escritora depois que ele morreu. Seria uma coisa improvável ter virado escritora durante a vida dele, uma coisa, né? Que seria que nem virar atriz, era uma coisa assim, era virar hippie, virar escritora, virar atriz. Te lembra da Mirna Spritzer? A Mirna Spritzer era um horror, a casa da família dela era um negócio diabólico, né? Porque ela tinha escolhido a carreira de atriz. Mas eu te agradeço, então, isso, né? E te agradeço aqueles anos maravilhosos com a israelita, nos quais nos dava as aulas de literatura e foram anos solares na nossa formação. E eu digo isso por todos os nossos colegas, não por mim. E deixa eu só te corrigir uma coisa, porque um dos meus orgulhos tu me subtraiu. Eu ganhei o prêmio Portugal Telecom na categoria de contos e ganhei o prêmio Clarice Lispector também da Fundação Biblioteca Nacional. Esse Clarice Lispector eu me recordava, eu não lembrava que tu tinhas ganho esse prêmio Telecom, o maior prêmio do Brasil. Ficasse rica, então, ficasse rica. Né? Tu não sabe, assim, mandei dinheiro para a Suíça e tudo mais. Mas não, é que tu sabe que prêmio literário para autor mais ou menos justifica a escolha. Mas tu me fez a pergunta, bom, então, o início como leitor, um dos encantos pela literatura veio justamente das aulas de literatura que nós tínhamos no colégio, né? Principalmente pela poesia, eu me lembro, me lembro, engraçado isso, me lembro tu, né? Mas eu me lembro de tu declamando duas coisas, eu me lembro. O Ijuca-Pirama e o Navio Negreiro eram coisas impressionantes que ganharam muita vida na tua voz. E para mim foi especialmente atraente a poesia naquele sentido. Mas antes disso, na minha casa, o pai ele não tinha veleidade nenhuma, não tinha nenhuma. Ele gostava de quem lesse, ele gostava de ler. Ele teve muito pouca oportunidade. E eu não sei por que isso, mas a mãe conta uma coisa, deve ser mentira, tá? Mas quando eu tinha 4 meses, ele era uma família não muito abastada, aliás, todo ao contrário, e ela precisava muito de couro, de fralda, né? E aos 4 meses de idade, o pai mandou entregar uma caixa enorme lá em casa, e a mãe feliz da vida, mas então são fraldas para Cintinha, eu sou a primogênita, fraldas para Cintinha. E ela abriu assim, e foi um desespero,
porque com 4 meses de idade o pai mandou entregar em casa a obra completa do Machado de Assis. E não servia para nada aquele troço. E até tá ali... Tu não acha que isso é a velha tradição judaica, mesmo quando os pais não são cultos, eles sabem que o livro é um instrumento de conhecimento, inclusive também de ascensão, né, de consciência. Isso é muito legal na tradição judaica. Aos 4 meses de idade, Sérgio... Já tinhas uma coleção do Machado. Eu acho que a mãe forçou a barra. Eu acho que foi mais ou menos com 6, 7 meses, não foi aos 4. Acho que a mãe forçou. Mas eu sei o seguinte, e tem uma coisa assim, e eu sei que o pai entrou errado por Machado de Assis, porque o pai falava muito de A Mão e a Luva, e a Garcia, e Esaú e Jacó, e a parte que eu menos aprecio do Machado. E ele me fez ler Machado, e eu tinha certa aversão, porque eu comecei a ler Machado de forma errada. Só mais tarde eu cheguei em Memórias Póstumas, só mais tarde cheguei em Dom Casmurro. Acontece com muita gente isso. Não é a parte boa. Mas eu quero dizer assim, em casa a gente tinha essa admiração, essa coisa meio quase religiosa com relação ao livro, né? De estar à disposição a biblioteca e tu coloca a criança num lugar onde tem livros à vontade, onde tem uma boa instrução. Então, nós tínhamos isso, e o pai lia, e a mãe fazia questão de ler. Então, a gente se formou leitor em casa. E engraçado que eu estava me lembrando, por causa do teu convite, que eu e minha geração inteira, a gente lia muito Monteiro Lobato, era uma coisa que a gente lia, assim, era moela corrente, né? E eu me formei leitora com Machado de Assis, com Monteiro Lobato, era uma coisa assim, era extraordinário. E eu até dei para minha sobrinha, meu irmão adotou uma menina, e eu dei para ela as relações de Narizinho, assim, ela olhou com algum desdém, assim, não rolou, sabe? Não foi o mesmo encanto. Mas quero dizer isso, então, foi de casa que começou essa paixão por leitura, porque tinha um exemplo e tinha tu sabe que o colégio sempre foi um incentivador, um grande incentivador. Sim, o colégio israelita era extraordinário sobre esse aspecto. E tinha terreno fértil, né? Então, e eu tinha os livros que eu queria, né? Muito embora... Isso é uma coisa muito importante. Agora, eu estava conversando com relação à taxação de livros, que não deveria haver. O Paulo Guedes teve essa ideia. Absurdo. E a gente estava conversando sobre isso. Eu me lembro que, muito embora a gente não fosse uma família grandemente abastada, tinha 2 coisas que a gente podia comprar sem perguntar para o pai. A gente podia ir fazer compra. Era livro e disco. Podia comprar. Né? Porque era o luxo que a gente se permitia, porque era o que ia nos garantir sobreviver em qualquer lugar do mundo se a gente tivesse que fugir de novo do país, como eles haviam fugido da Bessalada, era o que ia nos garantir. Então, eram os luxos. Então, a minha história assim, é uma história até privilegiada, perto do que a gente tem visto por aí, mas é uma história privilegiada. E o fato de eu querer escrever, eu acho que vem em decorrência natural dessa história de ler, que era o grande barato. Então... agora tu colocaste o Monteiro Lobato, e é impressionante. Desde que eu abri esse programa, no ano passado, quando ainda era ao vivo, eu acho que de cada 2 convidados, um, pelo menos, iniciou-se no gosto pela leitura através das obras infantis do Monteiro Lobato. É uma coisa incrível como ele forjou milhares, talvez milhões de leitores, né, por todo o país. É bem legal essa história, e também essa história que tu contas, porque como eu trabalhei... Está me ouvindo bem? Será que a minha voz melhorou um pouco aí? Melhorou bastante, certo? Não, estou te ouvindo perfeitamente bem. Fica à vontade. É um prazer te ouvir, eu tenho uma saudade de te ouvir dando aula, então estou deixando eu falar. Não. É que eu trabalhei por 8 anos no colégio israelita e realmente eram alunos
não é para homenageá-los, eram alunos incríveis, porque liam muito. Nunca alguém reclamou, não vou fazer essa leitura, não quero, né, tem leitura demais, porque havia uma tradição, aquilo que eu aprendi, porque eu não tinha, eu era muito jovem, não tinha muita informação dessa tradição judaica do livro, né, de ser o povo do livro. E isso realmente me impressionou vivamente. E eram todos, não era só o aluno que ia para a aula, para a carreira humanística. Quem ia fazer medicina, eu me lembro, eu ainda sou muito amigo de alguns, o Rogério Friedman, o Alberto Goldman, né, que são grandes médicos hoje, e como gostavam de ler, como liam, né? Isso, qualquer professor do mundo é o sonho de um professor de literatura. E, é claro, naturalmente, eu me lembro de ti como uma leitora, assim como a Mirna e tantas outras pessoas, tantos outros alunos lá. Eu vou te interromper agora, tem uma história, não tem uma história que Não. O pai e a mãe da Mirna não foram cobrar de ti que tu mandou ler o vermelho e o negro? Peraí, mandou uma guria de ler o vermelho. Não, é sério isso. A história foi a seguinte. Nas antevésperas do vestibular, a Mirna era uma aluna excepcional, ia passar onde ela quisesse, ela ficou certamente entre os 50 primeiros de toda a URGS. Mas ela resolveu ler. Há controvérsias. Ela acha que é o tempo e o vento. Tu mandou ler o vermelho e o negro. O vermelho e o negro é a terceira. Talvez já seja uma lenda na qual eu próprio acredite, que seria... E eu mandei ler, mas eu disse assim, não, tem que ler, já sabe, tu vai passar no vestibular. E ela pegou, eu tenho a impressão que era Guerra e Paz. Ela disse que é o tempo e o vento, agora tu coloca o vermelho e o negro. Talvez seja outro, e talvez não seja nenhum. Mas a mãe dela... Fala em Germinal, que eu também não vejo problema nenhum em ler o Germinal. Germinal, que é exatamente, eu falar onde desse livro. A mãe dela, e talvez isso seja, a essas alturas, algo que não seja a mãe da Mirna, talvez seja outra mãe, não haja nenhuma mãe. Universal, sim. Mas a mãe da Mirna, com sotaque judaico, e a Mirna diz que a sua mãe não tem sotaque judaico, ela falando do Mirna, pediu que eu falasse com ela e deixasse para ler, ela sabia que era importante, mas que deixasse para ler depois do vestibular. Mas eu disse, mas não me lembro como era o nome dela, ela vai passar, a Mirna vai passar no vestibular, como de fato passou, tirou dos primeiros, ela fez arquitetura no primeiro momento, e tirou nos primeiríssimos lugares, né? Se não o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, essa história ela tem um fundo de realidade. Mas é o folclore, né? Então, a gente não sabe nem qual é o fundo de realidade, mas eu vejo a Mirna, aquela história da tua mãe, do Sérgio, né? E ela ri, porque a gente não sabe o que... É muito bom isso. Tá, mas depois, Cíntia, tu leste aqueles livros do colégio, depois tu fosse... Daí eu segui lendo, mesmo no colégio, as leituras obrigatórias, mas tinha aqueles livros dentro de casa que eu adorava. Quer dizer, tinha assim, dentro de casa tinha umas coisas meio escusas que eram guardadas nas prateleiras mais em cima, assim. Um amante de Lady Chatterley lá em cima, que né? Tu não pode subir ali em cima. Eu não posso subir ali em cima, né? Porque o pai construiu uma casa em torno da biblioteca. Não posso subir ali em cima. Aí o pai e a mãe saíam, onde é que eu ia? Eu ia ali em cima, livro lá em cima. E aí eu li aquelas cenas picantíssimas, né, do amante. Um dia tu pega aquilo, parece novela das 6 da tarde. Né? Mas aquilo, assim, era uma coisa muito atraente. E eu me lembro que, então, nesses intervalos, assim, eu li O Amante de Lady Chatterley ali, tinha umas coisas, tinha uns Hermann Hesse, que a gente nem era, não era para a gente ler ainda, eu era muito jovem para ler o Hermann Hesse, aquelas coisas lá de travessia de Siddhartha, não sei o quê, logo depois a gente ia ler. Que mais que tinha? Mas o Hermann Hesse não estava nos proibidos, não estava nos proibidos. Não estava mais embaixo. Lá em cima, né? Que tu subia rapidamente para pegar. Que também a minha família é uma família muito pudica, quer dizer que a máxima transgressão era, de fato, o amante de Lady Chatterley, não tinha mais... tinha umas Cassandra Rios. Isso, umas Cassandra Rios.
que daí eu lembro de, assim, ó, eu lembro de ter lido alguma coisa assim, mas eu achei muito chato aquilo. Muito chato, porque era... É uma má escritora, ela. Não, má escritora, mas é chata para burro. É chata. Porque ela fazia, ela enrolava para cair naquela cena de sexo. Então era previsível aquele troço, era um troço aborrecido para burro. Ler Castanha Rios é um negócio muito chato. É previsível. E ela tem umas metáforas, ela nunca designa as coisas pelo seu nome, nem científico, nem popular. Então, por exemplo, o sexo masculino era o leão do desejo, né? Clitóris é o botão do prazer. Né? A gruta do amor, a gruta do êxtase. E jamais o nome aparecia. Sabe que em oficina eu dou um exercício para os guris, e tem um exercício assim, é adrede o exercício, que é uma cena de sexo mais picante que puderem fazer, mas tem uma condição. Não podem usar um clichê. Não podem falar em membro túmido, tampouco em membro ereto, não podem falar em botão do prazer, não podem falar em língua titilante, não podem. Língua titilante? Isso é da Cassandra Rios. Cara, saem obras de arte, tu não tem ideia. Cenas sensualistas, sim. Mas eles estão proibidos eles levam semanas fazendo aquilo, burilando aquilo. E saem coisas elegantíssimas, finas, elegantes. Não, uma coisa. Claro, tiram a língua titilante dos caras e ficam... Me diz aqui, só voltando, mas antes disso, tu és hoje uma das oficineiras melhor sucedidas em Porto Alegre, tem muitos alunos, muitos escritores já saíram das tuas oficinas. Alguns escritores saíram das oficinas. Porque, na verdade, assim, Sérgio, por conta tua e por conta do que nós tínhamos em casa em termos de autores, a gente tinha muito Drummond em casa, a gente tinha autores bons. A gente tinha muito Drummond, a gente tinha muito Vinícius de Moraes, eu li desde sempre Vinícius de Moraes, eu nunca houve nenhuma má vontade com relação ao Vinícius de Moraes. Depois teve uma onda assim, não, porque o cara aqueles sonetos de amor, o cara é sonetista, não sei por que também tinha uma vontade com relação à forma do soneto, e ele é um sonetista maravilhoso. Então, nós tínhamos, sei lá, João Cabral, Cecília Meirelles, e eu era encantada com poesia. Então, a vida inteira eu tentei, mas a minha vida inteira mesmo, Sérgio, tentei escrever poesia. E a minha escolha de faculdade, que eu cursei letras e jornalismo, sempre foi buscando me manter perto disso, da palavra escrita. O que ocorreu a vida inteira foi uma frustração enorme, uma dor no coração que eu tinha, porque eu sabia como é que tinha que ser um verso bom, mas os meus versos eram uma porcaria, era uma droga, era uma coisa assim, eu escrevia aquilo e era um divórcio tremendo entre aquilo que eu pensava e a mão que escrevia a mão. E era assim, quando eu vi, eu tinha rimado Brasil com varonil e amor com flor. Não. Tu tem certeza que eram ruins mesmo, ou tu poderia reavaliá-los? Não tinha como. Eu cheguei a tentar trabalhar, quem sabe a métrica. Tentei trabalhar a métrica daquela josca. Não, então a rima interna, a rima não sei do que. Era uma porcaria, eu não servia para aquilo. E eu tinha plena consciência que, imagina, uma família judia, levando cascudo, né, tem que melhorar, não tá bom. A vida inteira ouvindo isso, né? Nunca dava bom, e não estava bom mesmo, graças a Deus, não passei vergonha. Chegaram a me premiar num prêmio obscuro lá em Campinas, no interior de São Paulo, com um prêmio, não sei o quê. Aqui a Casa do Poeta do Grandense me premiou também, com os prêmios, tem uma medalha ali que me deram, tudo, mas não me convenceram, quiseram me convencer, não me convenceram. Bom, aí a idade de... Alguém está falando na língua titilante aqui. A língua é uma aluna, dizendo que quer usar e não conseguiu ainda usar a língua titilante. Mas que faça bom uso da língua titilante, vamos lá. A Flaviana, minha aluna, isso. Flaviana, tu está proibida de usar a língua titilante. Tu faz alguma coisa com ela, mas tu não escreve.
E daí, Sérgio, uma amiga minha, muito chegada, a Yara, veio lá com uma... Cíntia, aqui na PUC tem essa oficina do Assis. Eu tinha 35 anos. Oficina do Assis. Não vou conseguir entrar. Não. E, na verdade, eu entrei. E logo nas primeiras aulas, eu vi o que eu conseguia fazer com a poesia. O negócio era prosa, era ação, era narrativa, na qual eu até podia emendar uma metáfora que outra, né? E aí o caminho era aquele. O caminho não era poesia. Eu estava errando durante muitos anos, fazendo má poesia, quando a coisa era realmente era a prosa. É a prosa que era a coisa. Então, eu me lembro assim, logo nos primeiros exercícios, o Assis entrando, era aquela coisa baixinha, assim, né? Coisa mais linda, baixinha. E ele olhou para mim e disse assim, ele balbuciou, tu é uma escritora. E balbuciou. E aí eu olhei para trás, porque podia estar falando com alguém atrás de mim, porque podia ser comigo aqui. E era comigo. E assim como eu duvidei que eu podia ser boa poeta, eu também duvidei que eu podia ser escritora. Foi um conflito muito grande, né? Mas eu segui na oficina e me apaixonei por essa coisa da criatividade, de onde vem a ideia e como são as técnicas possíveis. E eu fiquei com o Assis, eu fiz a especialização e eu fiz o meu mestrado com o Assis Brasil na área de oficina de expressão literária. E depois que eu saí da PUC, eu descobri que as pessoas queriam muito entrar na oficina de criação e que tinha 100 pessoas por ano que não tinham conseguido entrar na oficina. Eu digo, não, então, o Assis me disse, né, trabalha com a oficina que os alunos vão ter sempre 18 anos. Então, eu comecei a dar aula. A ideia era pegar essa demanda reprimida e começar a dar aula. Mas o teu público é assim jovem ou é mais maduro? Não, eu tenho alunos de 16 a 88 anos. O leque assim, é amplo desse jeito. Eu não posso fazer seleção, não posso me dar o luxo de selecionar. Então, o Assis queria que eu ficasse dentro da universidade, na verdade, queria que eu desse aula. Mas aí eu te confesso que eu me aborreci um pouco com a rigidez de dentro da academia e... ela é um pouco tolhedora, né? Ela tolhe um pouco, né? Daí... Então, não acha, antes de voltar, porque eu quero voltar logo ainda para a tua formação, mas tu não acha que o Rio Grande do Sul tem essa peculiaridade? Olha quantas oficinas, quanta gente está escrevendo. No ano passado, esse ano também foi o mesmo número praticamente. Tivemos nas categorias do Prêmio Açorianos que só pode ser autor ou gaúcho ou que tenha publicado por editora local de Porto Alegre. Sim. Que tem muito mais gente escrevendo no Rio Grande do Sul. Tínhamos 320 obras no ano passado. Esse ano, com toda a pandemia, 300 obras. Acho que no ano que vem vai ter muito mais, né? Porque o pessoal está em casa. Está em casa produzindo, teoricamente, né? Em teoria. É um fenômeno nosso, isso aí e todo o Brasil fala disso, né? Mas como é que vocês fazem isso? Que a gente chuta uma árvore e cai em 10 escritores, né? 10 contistas, 5 poetas. Né? Mas aí eu volto para o Assis Brasil. Acho que é uma tradição inaugurada com o Assis Brasil. Ele está há 35 anos com a oficina de expressão literária. A gente tem vizinhança com os países aqui do Prata, que tem essa tradição de escrita também. Nós temos a Feira do Livro, nós tivemos a Livraria do Globo, nós temos o Prêmio Açoriano. Eu tenho 4 açorianos, eu tenho um orgulho desgraçado de ter 4 açorianos. Ou seja, a gente publica, a gente premia, né? Tu não pode nem mais te candidatar. Vou criar uma legislação no Açorianos, proibida a entrada de Cíntia Moscovitch. Não me candidato faz tempo, não posso. Eu sei que não. Não. O Assis já me proibiu. Mas não pode mais. Não pode mais. Tu entra e perde, não pode mais. Não. Isso é verdade. A Margarete Bax, querida professora da Universidade de História, está colocando aqui, parabéns, conhecer Cíntia foi uma alegria. Que amor. Obrigado, então, que a Cíntia é uma alegria, né? Isso que ela está contida, porque hoje nós estamos fazendo uma live, ela está com o professor. Quando ela não está contida, a alegria dela transborda.
Tu costuma Cíntia, ser mais alegre. Eu sou aí, alegre mesmo. aí Tá. nessa fase da adolescência, ou já ingressando na faculdade, tu tivesse alguma obra, fora aquelas que tu já citaste, alguma obra que te marcou profundamente, que te atingiu, que mexeu contigo, que talvez até tenha modificado um pouco a tua vida? Sim, sim. E é uma coisa assombrosa, tu não vai acreditar, porque nem eu acredito, mas essa transição não foi Guerra e Paz, teve essa leitura, não foram os russos, não foi o Jean Valjean, não. O que, o que me marcou profundamente foi um livro chamado, tu vai me perdoar por isso, Sérgio, As Não, eu te Confissões pergunto. de Frei Abóbora. Não, As Confissões de Frei Abóbora, do José Mauro de Zé Vasconcelos. Mauro, olha! Mas tu não é a primeira a falar do Zé Mauro aqui. Eu li tudo. As Confissões, Rosinha, minha canoa, Rosinha meu Minha pé de Canoa, laranja lima. sim, Meu Pé de Laranja Lima, eu li tudo, tudo. Tu não me pergunta por quê. E aquilo, assim, é uma literatura fácil, não me pergunta por que aquilo. E eu adorava aquele troço, adorava. Deve ser, sei lá, deve ser alguma coisa parecida com Harry Potter hoje em dia. Era adorável. Eu acho que é um pouquinho mais, talvez uma idade um pouquinho maior, né? Não sei, bom, o Harry Potter também é lido por em crianças e jovens, mas ele foi e é um êxito mundial. Sabe que na Argentina ele ainda tem um grande público, o Mauro de Vasconcelos. Ele foi um êxito lá espantoso. Sim, foi Como no espantoso. Brasil, né? Como no Brasil. Eu sei. Eu sei. E eu me espanto, assim, eu não tinha. Nessa fase aqui, eu não tinha muita noção do. Não tinha noção de nada. Mesmo se eu tivesse também, não ia me furtar de ler, mas foi um troço assombroso. E logo depois, na faculdade, uma leitura, aí sim, aí, falando de livro da vida, uma coisa que marcou a minha vida para todo sempre. Houve outras leituras, tá? Leituras de casa, assim, principalmente aqueles autores de Deus, tá? Isso é uma coisa assim que tem que ficar. Eu lia muito Cronin, eu lia muito Singer, Uhum. eu lia muito Scliar naquela época. Tá? Sim. Os autores judeus eram uma coisa, assim, um must read, eu tinha que ler, uma necessidade interna minha. Mas quando eu entrei na faculdade, eu me lembro de ler pela primeira vez e ler com um olhar mais atento um livro da Clarice Lispector que eu achava ela muito chata até então. Mas com 25 anos de idade eu li com maior atenção Laços de Família da Clarice Lispector. Contos magníficos. Contos. Mas até então eu não tinha notícia, Sérgio, dessas particularidades da Clarice, a coisa da potência do olhar, da ampliação da consciência, da epifania, essas particularidades da Clarice. E quando eu li com mais atenção, digo, pô, mas que viagem, primeiro, que loucura, é um troço completamente louco, né? É uma coisa esquizofrênica, assim, completamente louco. Mas isso da hiperestasia, da ampliação dos sentidos, esse apelo que ela faz para o leitor, do leitor ler com o corpo inteiro, com os sentidos inteiros, é uma coisa assim assombrosa. E para mim, aquilo me modificou inteiramente como leitora, mas também como escritora. Foi aí que eu comecei a entender melhor essa parte essa coisa do erotismo, sabe? Uhum. É o próprio erotismo, no seu sentido mais amplo. Isso modificou minha vida, assim, essencialmente. Foi esse livro. E em cima disso, em cima do Laço de Família, eu me lembro, assim, que me chegou às mãos em Guimarães Rosa. E eu já tinha perdido a inocência, então, com o Laço de Família, aos 25 anos. E me chegou em Guimarães Rosa, não Grandes Sertões, já não eram Grandes Sertões, era uma narrativa mais curta, que era A Terceira Margem do Rio. A Terceira Margem do Rio, para mim, foi um vestibular para ler o Grandes Sertões.
foi um vestíbulo para uma entrada para o Grande Sertões Veredas. O Clarice Lispector me abriu a porta para ler literatura num sentido muito mais especializado. E complexa, né? Porque são autores complexos. Né? Olha, Cíntia, olha aqui. O Luiz Paulo Facioli poderia ser um pouco suspeito. Aliás, eu quero que depois ele também, já está na minha lista aqui para trazê-lo aqui para o nosso Livros da Nossa Vida, porque ele vive emitindo, ele emite mais opiniões no Face sobre livros do que tu. O Facioli diz o seguinte: olha, vou cometer uma inconfidência. A poesia da Cíntia não é tão ruim como ela afirma. Sou testemunha. Portanto, se eu soubesse disso, se eu soubesse que tu tinha escrito poesia, eu teria pedido para te trazer um poema e ler para nós hoje. Tu não tem na mão? Nem morta, e nem MORTA. Não, senhor. Não! Mas de jeito nenhum. Eu tenho vergonha. Não, senhor. Não, olha, eu apareço nada, mas não te mostro minha poesia. Facioli, Luiz Facioli, quando eu te convidar, tu vai fazer algo que eu vou te pedir. Tu vai trazer um poema da Cíntia, ou me manda antes que eu leio, se tu não quiser ler, não quiser te comprometer com a Cíntia, eu leio. Eu leio um poema da Cíntia, porque a prosa da Cíntia tem um encanto, tem uma sutil nuance poética. Então, significa que ela tem o domínio da linguagem. Eu sei que é diferente, que a prosa é diferente da poesia, né? Mas nós vamos fazer isso. Daqui a um pouco nós vamos te surpreender. Eu já vou Digam que eu não vou estar com vocês. Eu tenho vergonha, tenho meus pruridos. Eu não quero saber. E o Luiz Paulo deve estar falando dos poemas de amor que eu escrevi para ele quando nós éramos noivos, etc. Melhor ainda, mas... Pior ainda. R$100, Luiz Paulo, R$50. Todas as cartas de amor são ridículas. Não. Todas as cartas de amor. Eu prometo quem está nos assistindo e aos alunos também, da professora, essa professora séria, né, que está aí não, vou ler poema de amor. Claro, vamos ter que selecionar poemas de amor, digamos assim, mais familiares. Claro, porque aqueles que têm os titilantes, né, não pode. Não pode, tem uns que não dá. Cíntia... Mas Sérgio, todos os poemas, todas as cartas de amor são ridículas, né? Pelo amor de Deus. São. Não está falando... Não dá. Mas são bonitas também. Fernando Pessoa é outro cara que... O amor tem essa camada dupla, tu não acha? Uma camada que vai para a breguice, para o ridículo, e uma que vai para o sublime, né? Para o divino. É interessante. Isso nós vamos ler, mas vamos voltar aqui agora. Que a minha sogra não capaz de te levantar e te retirar do programa. Cíntia, falasse desses dois autores que foram, né, importantes, são autores difíceis. A Clarice eu considero uma autora difícil, realmente. Na adolescência é difícil. O Guimarães Rosa ainda ele tem um problema mais complexo, que é aquela linguagem, metade linguagem do sertanejo, metade que ele inventou, e muita gente desiste. Eu diria que a gente tem que ir até a página 50, 60, né, para aí compreender a estrutura, compreender aquela sintaxe. Né? Eu te pergunto, no plano internacional, ou até no nacional, leste outro escritor que tivesse também uma complexidade de tal ordem que a gente precisa se concentrar, não pode ler deitado na cama, né? Tivesse outra experiência de semelhante? Vários deles, vários desses. Na verdade, assim, um deles que eu vou te citar, um deles, mas que me causou aversão mais do que adesão, foi o Joyce, que eu tentei ler pela... O Luiz Paulo dizendo que incinerou toda a poética. O Joyce O Joyce, o Ulisses do Joyce me causou muita aversão. Tentei acompanhar a tradução do Donald Finnegan's Wake. Olha, eu não consegui. Essa última tradução do Galindo,
Pois é. do Galindo, para ler Ulisses é mais, me parece Frente. mais próxima da nossa realidade linguística, né? Do que o Ais era um cara que era um grande, extraordinário filólogo, gramático, dicionarista, mas é um pouco, ele não diz assim, eu discordo, ele diz eu discrepo, né? E vai por aí, né? E isso está um pouco na tradução que ele fez do Ulisses. E daí me causou mais aversão que qualquer outra coisa. Eu me lembro de tentar ler, muito atraída pelas técnicas, principalmente aquele monólogo final da Molly Bloom, é uma coisa que eu acho sensacional, mas é uma coisa que me causou muito rechaço aquilo. E então, dos autores fora daqui, eu tenho paixões. O Philip Roth é um cara que eu tenho paixão, que bem traduzido, graças a Deus, mas assim, eu adoro o McKeown, o Philip Roth, são autores também que me abriram um mundo para mim. E tu não tem assim uma, eu tenho notado que há um certo protesto, digamos assim, feminista contra a obra do Philip Roth, taxada de machista. Isso nunca te ocorreu? Eu não. Sério, eu não tenho essa. Não. Olha aqui, ó. O cara, eu vou te. Tem assim, ó. Essas coisas meio extra-literárias, assim, a obra do cara de machista. Não, para mim não faz muito sentido, me interessa a literatura do cara. Não para, né? Menos. Tu sabe que esses dias a gente estava vendo ali, tem no Netflix esse filme, a Pastoral Americana fizeram um filme. Um filme muito. Ele é muito fiel ao livro. E não é pelo filme, porque eu me lembro de estar lendo o Philip Roth, a Pastoral Americana, e tem uma passagem em que o personagem, o sueco, né, ele vai procurar a filha, e a filha está lá, então, não dá para dar o spoiler no final. Mas tem uma descrição que o Roth faz, que o sueco vai procurar a filha, e a filha ela se entregou a um troço que é além do veganismo, ela não escova os dentes, não se lava mais. É um negócio assim, em termos humanos, ela está degradada a mais não poder. E eu me lembro de estar lendo aquilo na praia, em Capão da Canoa. E o impacto que me causou a descrição do Philip Roth, que eu me lembrei vendo o filme, é um troço tão acachapante para mim, tão forte, que o cara que consegue fazer aquilo ultrapassa qualquer acusação de ser machista, de ser... Não tem. O cara chega assim... Ele chega num nível de transcendência com as palavras que não precisa o cara ser feminista ou ser machista. Tem um outro livro do Philip Roth, assim, que eu volto eternamente, que é Patrimônio. Sim. É um livro curtinho, bem fininho, Roth. O Patrimônio é o pai dele morrendo. E ele tem que lidar com a velhice e a degradação do pai dele. E o pai dele tem uma caganeira. Durante uma festa familiar, o pai dele tem uma caganeira. E ele tem que limpar o banheiro todo cagado do pai. E é uma das cenas mais, eu vou dizer o óbvio, mas mais impactantes, mais escatológicas e mais verdadeiras já forjadas na literatura de todos os tempos. Tem merda até na escova de dentes. E ele narra aquilo com um amor por aquele pai, o personagem narra com amor por aquele pai, e com nojo, com asco, ao só tempo, que não existe acusação de pai sobre esse autor, tu entende? Não existe aquilo. Não tem. É um monstro, o cara é monstruoso. Não Eu acho que não há na atualidade, não houve na atualidade alguém que descrevesse tão extraordinariamente essa miséria da condição humana, né? A doença, a morte, e ao mesmo tempo
um grito, né, de libertação do homem, né? É uma obra extraordinária, né? Acho que foi É assombroso, é assombroso. Olha aqui, sim. Cíntia, só dizendo aqui, o Aguinaldo Severino, que é um joiciano lá da Universidade de Santa Maria, dizendo que ouro puro a tradição do Galindo. Eu acho que... Eu vou ter que... Eu tenho a tradução do Galindo comigo. Eu não abri por covardia, eu confesso. Uhum. Mas eu vou Severino, eu vou abrir a tradução do Galindo. Eu prometo para vocês. Eu vou atrás. Mas sabe que o Philip Roth realmente ele tem aqui, eu vejo aqui em Porto Alegre, ele tem um público, né? Assim, um público, eu não vou dizer, eu não quero ser elitista, né? Mas um público sofisticado, né? Um público de gente formada por psiquiatras, psicanalistas, escritores, né? Professores, né? Que a quem ele toca, né? Parece que ele toca e parece que expõe, né, com a nossa vida como uma fratura aberta, né? Eu nunca pensei assim de... Bom, talvez tu anda bordejando por aí mais que eu, mas eu nunca pensei assim que fosse assim o público do Roth, mas eu acho que tem que ter, eu acho que tem que ter um tipo de leitor um pouquinho mais especializado, de fato, para ler o Roth, porque de fato é um autor que exige, né, te puxa, não é um autor fácil, não é um autor óbvio, e toca, e realmente ele vai botando álcool na ferida, né? Então, ele não tem nenhuma piedade, ele não está nem aí se tu vai sofrer ou não vai sofrer, aliás, ele sofra mesmo, né? Então, e ele é muito engraçado também, aquilo que a gente chama de humor judaico também está muito presente nele. Né? E, claro, o pessoal da comunidade, a minha tribo, adora ler o Roth, adora. É um negócio meio catártico, né? Claro, evidente. Tá aqui a querida Idete Zimmermann Bise falando exatamente, Roth foi também absurdamente chamado de antissemita. Pô, isso é um absurdo, cara, né? Isso é uma loucura. Eu não sei, o Roth, obrigada, a Idete, a irmã do querido Leandro, foi nossa vizinha na Ramiro Barcelos, a gente morava no Bonfim, no núcleo do Bonfim. Sim. E a Idete é a coisa mais querida, família muito amada, muito amada. E tu vê o Philip Roth ser chamado de antissemita, que é de misógino, é isso? Que mais chamaram ele? Isso, sei lá. Isso é incompetência narrativa de gente. O cara não sabe escrever, chama o cara de qualquer coisa. Vá tomar banho. O que é isso? O cara de uma humanidade que não tem tamanho. Antissemita onde? Antissemita onde? O cara tem um amor pela humanidade. Então tá aqui, nós fizemos um encontro com algumas pessoas falando do Roth, logo após o seu falecimento. Era um dia avisado com 2 dias antes, mas juntou 80 pessoas que queriam ouvir falar. Estava lá não me lembro bem, a Cláudia Laitano, o Luciano Lopar, o Pedro, né? Estava lá falando do Roth e juntou 80 pessoas. Quer dizer, é pouco provável que um escritor, hoje, morrendo, juntasse 80 pessoas de improviso, meio, né, para mostrar como ele tem um público, né, um público qualificado e um público fiel. Gostei de ter falado que tu falasse no Roth. Claro. Michel Loeb era grande autor. Michel Loeb foi meu colega de oficina, também era grande leitor do Roth. A Claudia Laetano tem toda a razão. A Cláudia Taz, grande leitora do Roth também. Mas tu estava falando desses autores judeus, que são mais judeus, são o Amos Oz, falando de autores que mudam a vida da gente. O Amos Oz tem esse livro, Amor e Trevas, que é a outra, que também, assim, eu estava num período muito ruim da minha vida, eu precisava escrever um livro, porque sou gorda, mamãe, eu tinha lido Kafka, Modesto Carone tinha acabado de traduzir, tu imagina o que é a pretensão da pessoa, né? Eu sou um pouco pretensiosa, mas o Modesto Carone, Deus o tenha, faleceu ano passado, o Modesto Carone tinha vindo traduzir a obra completa, não, a obra completa, uma grande parte da obra do Kafka do alemão, né? E ele traduziu o Carta ao Pai, do Kafka.
E eu li Assombrada, Carta ao Pai, e um monte de... Na verdade, o Kafka não se queixa, mas ele acerta contas bonito com o pai dele, né? Uhum. Uhum. E eu li aquilo e eu digo, puta, mas que troço maravilhoso, tia. Porque, assim, ele não se queixa, ele pega e elenca fatos, ele enumera. E o pai do Kafka era um terror. O cara é um horror. Trancava o filho na sacada para pegar frio. O Kafka escreveu um livro e deu para o pai. Pai, toma aqui o primeiro exemplar. E o pai estava se arrumando. Deixa em cima da cômoda que depois eu pego. Nem bola. Uhum. Aí eu peguei e disse assim, pô, eu vou escrever um livro chamado Carta à Mãe. Boa, né? Ele escreveu Carta ao Pai, o Kafka fez, e eu escrevi o Carta à Mãe. Boa. Aí eu comecei a escrever, e ela, assim, virou uma chumela, só me queixava da minha mãe, né? Sentava e só, era só queixa. E, bom, daí não dá, eu estou enlouquecendo, né? Vou enlouquecer, já sou judia meio fora da casinha. Eu digo, não, só me queixo da minha mãe, vou para terapia. Aí, para economizar dinheiro, fui para a terapia, escolhi um psiquiatra judeu, né? Para economizar dinheiro, porque daí 15 meses de terapia, tu já né? O Abrãozinho Slavutsky. Eu sentei com o Abrãozinho Slavutsky e disse para ele, Abrãozinho é a mãe. Maravilhoso. O Abrão também eu tenho que trazer aqui para o nosso programa, é maravilhoso. O Abrão é grandíssimo, é um leitor, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu dizia, Abrão, tal coisa. Ele levantava, pegava um livro da estante. Olha aqui, eu leio isso aqui. Lê esse Primo Levi aqui para ti. Não, é assim. A solução para ele era puxar o livro da estante e me dar. Aí... E nessa época tinha sido lançado, com o Abrãozinho, tinha sido lançado De Amor e Trevas, do Oz, que é, na verdade, a biografia do Oz. É uma biografia linda. É uma biografia, e é uma biografia mais ou menos do Estado de Israel, porque ele veio da Polônia muito cedo, o Oz, e a família dele, o pai e o tio, eles são filólogos, e eles ajudam a recuperar o hebraico como idioma oficial do novo Estado. E todo mundo sabe, todo leitor sabe que a mãe do Oz vai se suicidar às vésperas dele, Oz, fazer 13 anos, que é a maioridade religiosa. Tu sabe que isso vai acontecer. Só que nunca acontece. Então, e quando acontece, é um negócio assim que é de chorar, lindo, é uma coisa, é uma música. Então, a leitura desse livro, ele tem considerações sobre a arte literária, tem considerações sobre a autobiografia, tem considerações sobre as relações entre Israel e os palestinos, tem considerações sobre a própria humanidade. Mas a cena final, em que finalmente ele revela, ele deu o spoiler, tem o spoiler, mas quando ele revela, é uma coisa de uma potência, a mãe se suicida, né? É uma coisa de uma potência que é assim, é de mudar uma vida. E foi graças à leitura desse livro, lendo um pouquinho por dia para não acabar nunca, que eu consegui escrever o Porque Sou Gorda Mamãe, que afinal que era o Carta Mãe e que virou Porque Sou Gorda Mamãe, porque significou assim abriu minha cabeça para te queixar, escreve literatura. Literatura não é queixa, ninguém tem nada a ver com isso. E que é um belíssimo texto. Além desses, tem assim mais alguém que tu lembra dos contemporâneos, que nós estamos fazendo uma, né? O Oz, o Philip Roth, né? O McKeown, Clarice, o Ítalo Calvino, Jorge Luiz Borges, estou alucinado pelo. Eu sou louca pelo Calvino, pelo Borges. Quando eu tenho aquele writer's block, aquela coisa que não sai do lugar, eu vou ler Borges, eu vou ler Calvino. Eu gosto de ler Borges, eu gosto de ler os ensaios do Borges, né? Tem um livrinho pequenininho dele, tem dois, tem a Metáfora, que ele faz um ensaio sobre metáforas, versos, e tem o Siete Noches, que ele deu uma série de conferências sobre a cabala, cegueira. Eu adoro ler aquilo. Mas também, como contista, é uma coisa... Ficções... Ele tem um domínio de linguagem, né? Ninguém usa o adjetivo como ele.
é surpreendente, é inesperado. Sei lá quantas horas ele levava para achar um adjetivo, né? Mas é perfeito, né? É o estilo perfeito. Não, mas ele fala, ele levava muitas horas para encostar um adjetivo no substantivo. Uhum. Ele muito. Mas o bom é isso, quando tu lê o Borges, muito embora tu saiba que ele levava um tempão para poder encontrar o adjetivo perfeito, parece natural, parece que tem esforço. E é um prazer, a sprezzatura aquela, né? Uma coisa parece que é muito natural aquilo. E um conto que eu volto sempre a ler, que eu dou para os meus alunos, é o Sul. É lindo. É lindo, maravilhoso, né? E a cada leitura assim, realmente é um assombro. Como é que aquele cara consegue fazer aquilo? Num conto que não acontece praticamente nada. E acontece tudo, né? O Gaucho vai lutar com os caras planistas. E o que é aquilo, né? Só o Borges para bolar uma coisa daquela. É um conto que pode ser lido como um conto realista, mas também como um conto fantástico, né? Fantástico, claro. Ele tem a possibilidade de leituras infinita. Eu vou pegar só um pouquinho aqui no meu telefone, porque eu já fiquei sem internet normal, então no telefone, então tem que mexer que o telefone estava. Deixa eu te perguntar. Tu não falaste muito de autores antigos. Tem algum autor desses que costumamos chamar de clássicos que tenha te impressionado? Já falaste de Machado, né? Eu falei de Machado. Eu tive que ler muito cedo, eu tive que ler Dostoiévski, tive que ler. Mas sabe que eu tive que ler, eu não ficou muito em mim isso aí, não. Não ficou, sério. Eu vou te mentir. Eu acho que eu tenho que voltar, mas não ficou muito em mim, não ficaram. Não ficaram. Eu me enchi o saco. Não era que eu me enchi o saco. Eu adorava o Pierre Goriot, adorava Balzac, o pai Goriot. O pai Goriot é lindo. E adorava aquilo. Mas eu me enchi um pouco o saco daquelas descrições realistas do Balzac. É que eles ganhavam por linha escrita, né? E também havia outra coisa. O leitor do século XIX, em geral, era um sujeito que nascia, vivia e morria no seu petit monde, no seu mundinho, na sua aldeia, na sua pequena cidade. Então, ele não tinha a informação que nós temos da TV, do cinema, de toda parte, né? Da fotografia. Então, a literatura cumpria também ela tinha essa função de ilustrar aspectos do mundo, né? Do mundo, claro, dos entornos dos indivíduos, né? Do cenário. Ele descreve, mas eles também ganhavam por linha, né? Então, tinha essas descrições que são realmente a gente pula, né? A gente pula. Quilométricas. Mas eu me lembro assim, vocês nos fizeram ler, mas eu meio que me aborrecia um pouco. Eu lia Guerra e Paz, aí tinha que ler Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Mas aquilo era bom, não, aquilo era bom. Mas é que às vezes tu mata um adolescente tendo que fazer ele ler aquele tipo de coisa, né? Sim, Eu peço perdão se fiz isso lá no colégio, eu fazia, mas eu dava optativa. Eu acho que eu dava pontos para quem lesse essas obras clássicas. Eu me lembro que a Marlova, que hoje é a diretora da Unesco no Brasil, a Marlova, ela encontrou e disse: tu me fizeste ler Pais e Filhos. Eu disse: sim, mas eu não tenho culpa. Não, eu adorei Pais e Filhos. Eu gostei. Que é o romance de conflito de gerações. Eu acho que é o primeiro, talvez, até do mundo, romance sobre conflito de gerações. Mas esses clássicos têm esse problema. Eu acho que a pessoa tem que ir aos poucos, e acho que o jovem ele deve começar mais próximo, né? Deve começar mais simples, ler lá o Continente, ler lá o Terra do Sem Fim, já tomado. Deixa eu dizer, mas não foi equivocado. É que às vezes eu enchi o saco mesmo. Eu era muito irrequieto. Eu enchi o saco. Tu era uma rebelde, né? Sem causa, né? Tu era uma rebelde sem causa, eu acho. Se é que eu me lembro bem. Não me lembro bem. Eu te lembro sempre da forma mais simpática possível, mas imagino que... O Flávio Faziano queria bater em mim, porque eu não gostava das aulas de química,
As aulas... eu era comunista, né, Sérgio? Eu era comunista. Tu tem que entender isso, não era... Sim, filha de um proprietário de empresa comunista, né? Então era realmente a má consciência, aqui se chama má consciência pequeno-burguesa, né? Tinha o proprietário de uma empresa sólida e próspera, que era aquela do teu pai, né? Sim, eu era comunista. E era comunista. Tinha muitos comunistas lá. Eu tinha um que era comunista, que era um cara querido, brilhante. Tem um cara brilhante, não sei se chegasse a ser colega dele, eu conheci o Leônidas Zelmanovitz. O Leônidas... Leônidas, eu acho que ele é mais velho que eu, Sérgio. É mais velho. O Leônidas era um aluno, assim, 10 era pouco para, né, dar a sua... Aliás, os alunos... Olha, eu chegava a ficar constrangido no israelita, porque eu tinha que dar 10, 9,5, 9... Ninguém, né... liam muito, estudavam, se aplicavam, e o Leônidas era meio comunista, assim, queria mudar o mundo e tal. E agora eu continuo amigo dele, ele é um grande empreendedor na área financeira nos Estados Unidos. É um grande capitalista, né? Tu vê? É um arquimilionário, né? Mas então, quem era... Tu tá falando de comunista, sabe que eu me lembrei agora, com saudade... Quem era nosso colega era o Nico Nikolaevski, que também era comunista. O Nico, mas criavam galinhas, lembra? Criavam galinhas. Claro, não. O Ricardo, ele criavam galinhas. Perdemos ele tão cedo. O Nico ele era um aluno também muito quieto na aula, né? Comigo ele tinha umas dificuldades lá. É como o diretor, não sei se é diretor ou proprietário da editora Todavia, foi gerente da arte. Sim, Leandro Sarmas. Depois, o Leandro. Leandro Sarmas. Ele só tirava 10 na área humana, né, mas ele gatinhava em matemática tal. Uma vez eu até falei, eu já não dava aula, mas falei com o professor, acho que era o Flávio de Química, o cara com esse talento passa, né? Não dá 5, né? Não incomoda aí com Química, né? Foi mais ou menos o que o Flávio tem que fazer comigo. Tenha piedade, me roda. Tu tens algum livro que tu volte? Tu já disse que volta a ler o Boris Clary para tuas oficinas. Tem os autores que tu voltas continuamente? Tem algum livros que tu diz, vou ter que ler de novo? Sim, eu tenho sempre. Estão aqui perto de mim. Até eu te quero. Olha aqui, ó. Tenho aqui comigo, pela ordem, o Primo Levi, está aqui do meu lado. Isso é um homem? Isso é um livro extraordinário. Eu entendi, eu só consegui entender o nazismo totalmente lendo esse livro. Até então eu tinha a história, eu nunca entendia, né, a destruição sistemática proposta para um povo, mas esse livro me fez entender. Eu já li também umas 3 vezes esse livro. Que coisa, né? Que coisa impressionante. Esse livro do Levi, a gente consegue entender como é que eles conseguiam destruir o indivíduo, né? Eles conseguiam aniquilar o indivíduo. Isso que o Levi conta. É um troço, é de uma crueldade maluca e assim, é a aniquilação da vontade do indivíduo. Doido. Eu acho que eu tive a seguinte dedução do Levi, eu acho que ele diz isso, não sei se diz ou eu deduzi, mas enfim, para justificar o massacre, para justificar o massacre, a palavra muito amena, o genocídio, é preciso mostrar, né, os judeus dos guetos, é preciso mostrar que eles não são capazes de humanidade, ou seja, eles são indignos de serem humanos. Então, a pergunta é isto um homem? Quer dizer, o que o Primo Levi vai afirmar? Sim, isto é um homem, mas os que fazem esse massacre, na verdade, não que tiram de si próprios, extraem de si mesmos toda e qualquer condição humana. Acaba sendo um livro, na verdade, punitivo, né? Daqueles que queriam terminar a humanidade dos judeus e eles próprios se desumanizam a um limite intolerável. Claro, é justo isso. Para tu tirar a humanidade do outro, tu primeiro tem que ser desumano, sem dúvida. Né? Quando Pedro fala de José, tu sabe muito mais de Pedro do que de José.
É justamente isso. Mas voltando aqui os livros, que eu estou aqui. Nós estamos com o Sérgio Faraco aqui do meu lado, é que eu deixei aqui perto os livros, porque eu reformei a biblioteca, e daí o Luiz Paulo, que organizou para mim os livros, deixou perto de mim meus livros. Ele deixou perto. Então, estão aqui na ordem. O Primo Levi, o Sérgio Faraco, estão meus Calvino aqui perto. Eu tenho aqui duas versões do Dom Quixote de La Mancha, tenho duas versões do Quixote. Tenho dois. Isso é um livro mais citado do que lido, né? Curioso, todo mundo sabe, o personagem quixotesco, Sancho Panza, todo mundo fala, mas não é. Eu vejo assim, nos meus alunos, eu normalmente não encontro leitores do Dom Quixote. É porque é legal, porque ele tem. São as histórias dentro das histórias do Quixote, são novelas, que é muito legal. E os dois personagens, eu adoro a construção dos dois personagens, né? Então, e eu tenho um motivo, para mim é muito forte isso, porque uma vez eu estava numa feira do livro, estava brigando, era o Gerônimo Teixeira, o Amilcar Betega, a gente estava brigando, uma discussão tola, existe literatura gaúcha, não existe, não sei o quê, quer ser lido fora do Rio Grande do Sul, etc. e tal, e o Assis estava na plateia, e eu falei, não, mas eu quero ser lido no Amazonas, na Islândia, quero ser lido em Marte. E o Assis se irritou, ele diz assim, não, para aí, tia. Tu acha que essa de Queiroz, que devia ser lido além de Lisboa, isso aí é uma coisa bairrista, é uma coisa caipira, isso, de querer ser lido não sei onde. Escreve sem te preocupar. Aí eu olhei, digo, tá, Assis, mas eu quero ser lido, tio, tu acha que eu vou... Tá. E ele saiu. Ele saiu e tinha... na barraquinha lá internacional, tinha um negócio da Espanha, tinha um negócio da Espanha. Aí eu fui ali para a barraca de autógrafos, ruminando ainda que o Assis tinha me chamado de caipira, né? E tudo que ele fala sempre tem muito peso para mim. E aí chega o Assis... Opa! Peraí. Chega o Assis com isso aqui, ó, na mão. Tu quer ser lida não sei onde? Então toma para ti isso aqui. E veio com 2 tomos do Dom Quixote para mim. Aí tu... Sim, mas aí é pedir um pouco demais, né? Né, uma coisa graciosa, uma coisa querida dele. Claro, querido. E aí eu sempre digo, então, aí eu sempre mantenho quando... Não, porque literatura não dá dinheiro, porque literatura, trabalhar com ideia, não sei o que, eu sempre me lembro do volume do Quixote ali perto. Não, deixa assim que é, né? Para não esmorecer. E, bom... Fala, continua aí continua mostrando os teus livros aí de cabeceira da biblioteca, vamos chamar assim. Tá bem. Então tem várias versões aqui do Cervantes, tem todo o Borges aqui, a coleção completa do Borges, tem todo o Calvino, eu adoro, que eu sempre volto. Calvino, assim, é uma coisa que eu me pego, né? Tem todo o Faraco aqui, tem todas as versões dos contos completos do Faraco. Contista como... Aí tem uma autora inglesa que eu adoro, chamada Janet Winterson, que está muito mal traduzida no Brasil. Eu vou ter que sair daqui para... Não, pode ir, pode levantar, dar uma volta, retorna, né? Opa! Que coisa isso, né? Não, aqui eu tenho minhas Clarice Lispector, né? Toda ela. Isso é uma maravilha. Ali estão meus livros. Aqui em cima eu tenho meus judeus, o Luiz Paulo chama a galeria dos judeus, estão aqui em cima, né? Tenho todos os Singer estão aqui em cima. Que escritor também. Não. Tenho o meu Shakespeare aqui, minha obra completa ali, uma edição da Penguin, que minha cachorrinha comeu. O Lear, minha cachorrinha comeu, né? Os cupins não atacaram também os teus livros? Atacaram. Da Jane.
Foi o Não, teu? foi o meu. Não, Não, da Jane também, da Jane Tutican também. E aqui em casa também atacaram. Né? mas Um horror. não, Sabe? perdão. De A cupins. cachorrinha comeu um adeus Columbus. Quem comeu o meu líder foram os cupins. A cachorrinha comeu. Sim, cupim. E eles têm gosto literário, pelo jeito, né? Porque não se detém diante dos clássicos. Comem os clássicos também. O que mais tu tá achando aí? Eu tô achando aqui, tô achando meu Singer. Cara, o Simões Lopes Neto. Isso é muito Esse bom. é bom, esse é bom, esse é muito bom. Esse é muito bom. E o meu, pois é, isso aqui. Antônio Skármeta é bom. Esse é muito bom, esse é muito bom. Amo. Como que nós não falamos? Quem? Nós não falamos dos latino-americanos, nós não falamos. Pois é isso. O Skármeta começasse muito bem com o Skármeta. Pois é, mas nós não falamos dele, rapaz. Quem tu falasse já do Borges. Tu gosta do Garcia Marques? Eu adoro o Garcia Marques, tia. Gabriel Garcia Marques é minhas leituras, é daquelas leituras lá do início da minha vida. Esses autores do Real Fantástico foram os primeiros autores, quando eu era comunista, inclusive. Sim, hoje é uma burguesa. Tá, vivendo de prêmios literários elevadíssimos. Tá, mas quais são os livros que tu... Eu sei que todos são bons, praticamente, acho que quase todos são bons do Garcia Marques, mas quais são os que mais te atraem? Tu já leu mais de uma vez? Que eu li mais de uma vez, Gabo. Uhum. É Viver para Contar, que é uma coisa... Viver para Contar, que é lindo, que é maravilhoso, é uma coisa maravilhosa. Sabe que metade daquilo ali é mentira. Tem um biógrafo do Garcia Marques, no fundo tira prazer da gente, ele contou que escreveu 100 Anos de Solidão, que ele estava indo para Acapulco, no México, e de repente ele estava dirigindo, e no meio da viagem veio todos 100 anos de solidão na cabeça. E ele voltou para casa e não foi mais para as férias. Depois o cara disse, não é assim, ele foi para Acapulco, não. Ele sacrifica verdades em nome da beleza literária, né? Ou do impacto literário, como fazem os escritores em geral. Né? Não fazem assim. Mas não é verdade, então ele foi para a praia, se bronzeou, tomou as bebidas dele e... Tem uma pergunta aqui para ti. Como eu estou no telefone, eu estou com dificuldade de leitura aqui. Eu leio, pode deixar. Pergunta para a Cindy se ela leu Jó, Romance de um Homem Simples, do Jó. Não, Jó. Uhum. Não li. É um livro bem pungente também. Jó? Vale a pena ler. Eu li... Não será, mas aí é do Judas, do Amos Oz. Judas. Uhum. Esse é uma coisa maravilhosa. E voltando aí aos latino-americanos, chegasse a ler, não é muito lido aqui no Brasil, que devia ser, porque ele tem um conjunto de contos que... Eu não sei se tem algum livro perfeito de contos no mundo, mas se tem é o Chão em Chamas, ou foi traduzido também como Planalto em Chamas, do Juan Rulfo. Ele não é tão lido. Tu sabe que eu não li, e eu tenho que ler isso. Tem que ler. É curioso, ele teve, assim, nos anos 60, quando começou aquele boom, muita gente falava do Rulfo. Eu nem sei se há hoje, acho que há, mas ele deixou de ser lido, e esse livro chama-se, a primeira tradução é Planalto em Chamas, e depois saiu traduzido, porque em espanhol é Llano em Llamas, né? Uhum. E é extraordinário, são 13, 14 contos por aí, todos contos que são verdadeiras obras-primas, é algo quase inconcebível, é só Borges para fazer isso. Né? Eu vou ter que anotar. E eu tenho...
O Aguinaldo está dizendo aqui que 99% do escritor diz sobre o seu ofício é pura mentira. Eu não digo 99%, mas uns 50% é mentira. Não, não é, não. Não é. Por que é... Autobiografia, nós estamos falando de autobiografia. Tu tem uma passagem nesse livro do Oz, o De Amor e Trevas, que ele diz o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, que quando o leitor se interessa tanto por saber o que no texto tem de autobiografia, o que no texto é verdade sobre a vida do escritor, é porque, na verdade, o autor é um fofoqueiro. É fofoca. Não interessa. Então, o que interessa, diz o Oz, é a distância que existe entre o texto e o leitor. Essa é a grande distância. Saber a distância que existe entre o texto e seu autor é fé de vera, é nada, né? Isso, Severino. E tem uma coisa que o Oz diz que eu acho uma coisa maravilhosa, que tudo que se escreve é autobiográfico. Nada do que se escreve deixa de ser autobiográfico. Pelo motivo de que tudo aquilo que tu escreve passou por ti. Se tu não viveu efetivamente, tu foi o intermediário daquelas coisas. Tu abstraiu aquilo e tu viveu aquilo de forma intermediária. E que se ele, Oz, tivesse que escrever o suposto romance entre o Henry Kissinger e a Madre Teresa de Calcutá, ainda assim essa história seria uma história autobiográfica, porque teria antes. Que é um raciocínio lindo, é um raciocínio muito bonito. Então, a gente estava falando em aula ainda sobre isso, né? A coisa da mentira, o que é mentira, o que é verdade. Que, na verdade, assim, tudo é mentira e tudo é verdade. Eu contei uma história que aconteceu, e tem essa coisa assim, as mentiras que viram verdades familiares, inclusive. Tem uma história que aconteceu, eu estava escrevendo esse livro porque sou gordo da mamãe, então tem uma parte a personagem engorda e ela faz uma dieta, ela tem que emagrecer. E a história do livro é a seguinte, é que a dor dela como personagem e a dor dela por ser uma estrangeira na Nova Terra, família de judeus que voltam, se personifica nela como em forma de gordura. Então, ela passa a contar a história, ao mesmo tempo em que ela emagrece, faz uma dieta de emagrecimento, e ela começa a contar a história da família dela. Na minha família, a família da Cíntia Moscovitch, tem uma história que se conta que é a seguinte. A minha avó, que veio bem pequenininha para o Brasil, se namorou muito jovem de um violinista. O cara tocava violino. A avó foram tentar sorte em Montevidéu, depois foram tentar sorte em Rivera, aqui na fronteira. Acontece o seguinte, a avó se namorou desse violinista, mas como a gente sabe, músicos não eram para ninguém, muito mais para uma jovem nascida nessa situação, né, de fugitiva, que foram morar na colônia, em Erebango, aqui, né, as famílias, e já tinham arrumado casamento para a avó. Né? Então, Deus o livre pensar em se casar com um músico, um violinista. Conta que esse senhor, pelo qual... Era um judeu, esse violinista. Conta que esse senhor, pelo qual a avó se namorou, começou a tocar em Montevidéu, ele começou a tocar na rua, e depois foi descoberto por um músico de orquestra que veio tocar no Teatro Solis. Bom, aí, quando eu fui escrever o livro, eu me lembrei dessa história, que eu achava linda essa história. Eu acho maravilhosa a minha avó se apaixonar por um músico de orquestra. Contei a seguinte história, que a avó da personagem do livro se apaixonou por esse músico, que esse músico, então, foi descoberto por um músico americano que veio tocar com a orquestra no Teatro Solis, e esse músico foi levado, então, para os Estados Unidos, frequentou o Conservatório Musical nos Estados Unidos, se tornou um grande musicista. Depois ele foi tocar na Alemanha, foi para compor a Filarmonie. Eu tenho fetiche pela Filarmonie de Berlim. Então, eu queria que o personagem... É bom a gente ter a narrativa, né? Acabou na Filarmonie de Berlim. E esse senhor virou compositor de música clássica. E
E, em dado momento, a família da personagem aqui, que tinha morrido a avó, recebe a visita de 2 alemães, que eram os filhos deste compositor, também já falecido. Esse compositor já falecido tinha deixado para esses filhos a incumbência de vir ao Brasil procurar essa senhora pelo qual que ele muito tinha amado e que ele tinha desdenhado do amor dele, e que ele tinha composto aquela música, que era uma sinfonia do Novo Mundo. Ah, legal a história. Então trouxeram a partitura para ela e ela guardou dentro de uma caixa de metal. Aí, tá, e eu contei essa história, eu achei bonita essa história, eu acho bonita a história. Telefona meu irmão, determinada tarde, chorando. Cintinha, que coisa mais linda a história da nossa avó. Onde é que está essa partitura? Tu realizaste aquilo que é o máximo para um escritor, né? Dar a plena ilusão de vida, né? Total, quer dizer, você já não distingue a realidade da ficção e a ficção se converte em vida pura, né? Isso é a grande literatura mesmo, consegue fazer. Né? Eu devo dizer para o Severino que a gente mente para no tropo. Nem é tanto assim. Entrou aí a nossa querida, uma aluna brilhante também, a minha querida aluna Sandra Axelrod, dizendo que ela gosta muito da Laura Restrepo, dos latino-americanos, mas ocorre também o seguinte, eu olhando aqui agora o nosso relógio, percebi que nessa nossa conversa, que está bastante animada e continuaria por mais até a meia-noite, desde que tu, naturalmente... Aí, depois de um tempo, eu acho que se mandaria servir uma vodka para que, de repente, tu evocasse aqueles poemas que tu quisesse ocultar da humanidade. Sérgio, por favor. Constrange, Sérgio Gonzaga. Eu vou fazer a pergunta final para a gente fechar, porque nós já estamos... Dizem que não se pode fazer a live, o máximo é 1 hora, pode ver, mas nós já estamos aqui há 1 hora, quase 1 hora e 20 minutos. Deixa eu te fazer uma pergunta final. Claro. Pergunta para uma resposta curta, rasteira e definitiva. Tu tens que ir para... Tens que ir, não. Tu foste condenada por ofender, sei lá, os costumes, a moral pública num país autocrático. Tu é condenada a viver o resto dos teus dias isolada numa ilha e tu pode levar uma obra completa de um autor para essa ilha, de um autor, de uma autora para essa ilha. Quem tu levarias só tendo a possibilidade de ler estes livros desse autor, dessa autora? Cara, eu ficaria em dúvida, mas depois aí eu faria o seguinte, eu ficaria em dúvida, ou eu levava o Amos Oz ou eu levava o Philip Roth. Mas aí eu escreveria num papel e jogava para cima, o que Deus pegasse... Levaria. Não, eu vou fazer a concessão. Pode levar os dois, são dois grandes, são dois notáveis escritores, são dois, né, desse trabalho com a palavra, né, que é aquilo que nos fascina a todos, desse jogo com a palavra, dessa capacidade de criar existências ficcionais, né, que reluzem, que são pontos luminosos na nossa vida para sempre. Cíntia, e eu só não levo... Espera aí, Sérgio, eu só não levo a Clarice porque eu sei ela de cor, então não preciso. Já sabe de cor, tá? Essa é a vantagem. Eu aconteceria o mesmo com o Machado de Assis, pelo menos com os grandes romances do Machado de Assis e os grandes contos. Foi um prazer estar contigo. É um prazer muito grande, professor. Obrigada por tudo, desde que eu era bem pequenininha. Obrigada, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tu estás aí trabalhando com a literatura e principalmente criando escritores, porque mesmo que os oficinandos, eu vou inventar, eu acho que é um neologismo, né, não se tornem necessariamente escritores, eles ampliam o seu espectro de leitura, né, ampliam sua experiência maravilhosa da literatura. Eu gosto muito de exaltar o trabalho que os oficineiros fazem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em toda parte. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, e quando chegar o Faccioli, tu não intimida agora. O Faccioli se intimidou um pouco, ele disse que tinha poema, agora ele disse que não tinha mais, mas ele vai ler um poema teu aqui.
Obrigado a todos que nos assistiram. Na terça-feira nós temos mais uma palestra online, né, com alguém que estou esperando a confirmação de um professor de filosofia, que é ótimo, que vai falar de Schopenhauer, pela influência que ele tem na literatura do século XIX. Foi uma boa noite para todos. Cíntia, beijão. Obrigada, Sérgio. Obrigada, querido amigo. Obrigada. Tá bom, Obrigado. Um grande abraço. Um grande beijo, querido. Tchau, amigo. Tchau para todos. Obrigado.